E medidas como essa da Unicamp são algumas das adotadas para democratizar o acesso às universidades públicas. É uma tentativa de diminuir a diferença entre as raças. E para falar justamente sobre essa luta da sociedade contra o preconceito racial, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Relação Institucional e Cidadania de Santos, Flávio Jordão, e o professor de Direito Penal, Luiz Antônio Figueiredo. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Secretário, primeiro deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente tem acompanhado algumas ações em Santos. A cidade de Santos tem feito algumas ações, principalmente nessa semana que a gente teve aí o Dia da Consciência Negra na segunda-feira, né? Nós tivemos uma programação extensa, né, que na verdade no calendário está como semana, mas durou quase um mês. Né? Começamos dia 10 com a posse do Conselho Municipal, né? O Ivo foi reconduzido a essa presidência, nós vamos até o dia 29. Tivemos segunda-feira o Dia da Consciência Negra, teremos mais 3 eventos ainda, hoje uma mostra de cinema na UME José Bonifácio, às 15 horas. Teremos no dia 25, no sábado, um samba rock na Fonte do Sapo, às 17 horas. E teremos uma palestra sobre glaucoma, que vai ser na sede da OAB, às 19 horas, no dia 29. Então, é uma agenda extensa, né, com várias atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, né, geração de renda, de saúde, que é super importante. Tem doenças predominantemente para a população negra, né? Então é importante que se fale disso. Então a nossa agenda foi bastante extensa e foi muito significativa, deu muito resultado e acho que essas campanhas são importantes para fortalecer e para tentar diminuir essa situação toda que acontece no Brasil. Eu queria a sua opinião também, doutor, sobre isso, doutor Luiz. É muito importante iniciativas como essa. Qual que é o impacto disso real na sociedade? Olha, a gente tem que encarar o preconceito racial, o racismo, de um modo geral, como uma realidade. Não adianta negá-lo, varrê-lo para baixo do tapete e pensar que está tudo bem, como a gente fez durante décadas aqui no Brasil, né? E, portanto, estas promoções que reafirmam a igualdade racial, que promovem as pessoas de outras etnias, e toda e qualquer política afirmativa no sentido de amenizar o preconceito e de realçar a importância de todas as pessoas como pessoas que são, independentemente de cor, de religião, de raça. Aliás, falar em preconceito racial é um equívoco. Nós temos uma raça só, é a raça humana. Sem dúvida. Desde a extinção dos Neandertais, lá na pré-história, a única raça sobre a Terra é a raça humana. O que nós temos é algumas diferenças culturais, algumas diferenças regionais. E essas diferenças culturais, regionais, às vezes diferenças também de credo religioso, isso tudo apenas reafirmam que somos pessoas humanas e iguais em tudo. Sem dúvida. E, portanto, essas iniciativas são ótimas para que a gente possa encarar o preconceito como existente e tentar as melhores maneiras de combatê-lo. Essas medidas são ótimas, mas não resolvem o problema, né? Como as políticas afirmativas também não resolvem os problemas. Sem dúvida. Acho que a sociedade poderia ter um pouco mais de consciência nisso, não só no Dia da Consciência Negra, mas também em outros dias do ano, né? Eu acho que a gente vai acabar com o racismo quando a gente olhar para outra pessoa e não ver nela um oriental, um imigrante, um migrante, uma pessoa de tez negra ou branca ou amarela, mas a gente vê pura e simplesmente uma outra pessoa, um ser humano. E tudo isso não tem a menor importância, essas diferenças pessoais, porque o fundamento de tudo é sermos pessoas humanas, é a humanidade. Sem dúvida. E até a prefeitura faz um trabalho sobre isso, né? Que, na verdade, você colocou aí que foram várias atividades durante essa semana, que se estendeu um pouco mais, mas existe uma programação para o mês inteiro, né? Sobre consciência negra também, sobre Eu acho que o ano inteiro, a discriminação. Na verdade, a gente tem campanhas o ano inteiro, né? O momento religioso é muito importante, a gente faz um trabalho muito forte, são mais de 20 religiões participando, né? As religiões de matrizes africanas, existe muito preconceito com relação a elas, e aqui em Santos é pioneiro, né? Eles
todos eles se juntaram e fizeram uma parceria muito grande. Nós temos várias campanhas acontecendo durante o ano também. E eu acho que as principais são as campanhas educativas, né? Acho que a gente tem que trabalhar a criança, de fato, para poder preparar, né? Ninguém nasce preconceituoso, óbvio que você precisa estar orientando dessa forma. A gente tem feito muito, né? Tem o nosso coordenador, Jorge Fernandes, tem ido nas escolas, dá palestra, fala sobre história da África, história, enfim. Você tem que tentar aproximar para poder falar um pouco dessa realidade que existe, né? De preconceito mesmo, de tudo, para que as pessoas possam entender e acabar com essa diferença que existe. A gente não dá para ver um como branco, outro como negro, outro como amarelo, ou seja, acho que é o ser humano, é um só, mas eu foco sempre na educação, que eu acho que é primordial para que a gente possa ter uma mudança, talvez a longo prazo. Eu acho que ainda estamos gatinhando nisso, né? Existe muita coisa para acontecer ainda, mas de fato precisa ser investido o recurso. Acho que esse é o grande problema do Brasil, né? Não dá voto imediato, então isso é a longo prazo e você não tem, né, um trabalho forte sendo realizado na área da educação. A gente não percebe isso. E os grandes países que desenvolveram, que têm uma outra realidade, uma outra cultura, óbvio que trabalharam isso pensando a longo prazo, há 30 anos e tal. E no Brasil isso ainda não acontece e não existe políticas públicas a longo prazo. Doutor, queria até que você comentasse isso. No Brasil falta um pouco de política pública nesse sentido? Olha, a gente conviveu até pelo menos a década de 50, 60, com aquele mito da história de que no Brasil não havia diferença racial, né? Não havia racismo, não havia preconceito. Você jogava o preconceito, né, para baixo do Exatamente, tapete. Exatamente, né? Você varria para baixo do tapete. Né? A gente foi despertar para isso em 1951 com a Lei Afonso Arinos. Né? A Lei Afonso Arinos é de 1951, portanto, de 66 anos atrás. Né? A Lei Afonso Arinos transformou em contravenção penal estas manifestações de racismo, de preconceito étnico. Ela cuidava principalmente do preconceito de cor e do preconceito racial. Né? A Lei Afonso Arinos foi atualizada depois em 85, e aí se incluiu também o tratamento mais rigoroso para a pena de multa que ela previa, e passou-se a incluir também no rol dos preconceitos o preconceito sexual e o preconceito com relação ao Estado Civil. Era na época ainda que havia as pessoas separadas judicialmente, né, desquitadas, e sofriam também muito preconceito com relação a isso. Posteriormente veio a legislação atual, que é datada de 1989, a Lei 7716 de 1989. Ela exclui do tratamento como crime o preconceito social, o sexual e o preconceito quanto a essa discriminação pelo Estado Civil. Mas ampliou para incluir o preconceito contra a religião, né? O preconceito étnico de toda a natureza, o preconceito de cor, e deu uma definição um pouco mais precisa para essas condutas que são criminalizadas a partir daí. E deu um tratamento mais rigoroso, a partir da Constituição Federal, que a Constituição diz que o racismo é crime inafiançável e punido com pena de reclusão. Antes, a punição era a mera pena de prisão simples, porque era tratada como um crime menor, né? E hoje ela é tratada necessariamente com pena de privativa de liberdade da forma reclusiva, que é a mais severa das penas nossas, e é um crime imprescritível, isto é, pelo decurso do tempo não se apaga a memória do crime e ele pode ser punido a qualquer momento ainda. A gente estava falando aí, até para completar um pouquinho o que o secretário falou, sobre o preconceito que muitas vezes não é só por conta da cor da pele, mas da cultura praticada, da religião praticada. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que a Prefeitura, pelo jeito, faz algum trabalho nesse sentido. E o que isso pode, por exemplo, gerar de prejuízo penal mesmo para a pessoa que comete algum crime como esse? Olha, o preconceito ele decorre do medo. A gente tem medo das diferenças. Eu não me sinto tranquilo se eu estou entre pessoas que são um pouco diferentes de mim por questões culturais, por questões religiosas ou por questões outras quaisquer. E esse medo gera o preconceito. Como forma de se autoafirmar, de se mostrar
como poderoso, então eu ajo com o preconceito, afastando de mim aquele que é diferente. Agora, é um grande equívoco, né? Porque a cultura afro-africana, a cultura dos afrodescendentes, a cultura africana trazida para o Brasil, ela compõe a nossa cultura nacional. A etnia nacional foi formada a partir do índio, do europeu que veio para cá e dos escravos africanos que para cá foram trazidos. Sem dúvida. Se pesquisar o nosso DNA, todos nós teremos uma parcela do DNA com descendência indígena, africana e europeia. Muitos direitos já foram conquistados, Exatamente. mas ainda existe Portanto, muito preconceito este caldo social. de né? cultura de todas essas etnias são nossos, fazem parte da cultura brasileira. Sem dúvida. Secretário, eu queria que você falasse para a gente quem sofreu algum tipo de preconceito, por exemplo, seja em um espaço público ou no espaço municipal, enfim. Como tem que lidar? Existe um canal para reclamação, para denúncia? Existe um convênio com a Prefeitura, São Paulo contra o Racismo. Entra no portal da Prefeitura, santos.sp.gov.br. Isso vai cair diretamente no link do próprio governo do Estado, eles vão trabalhar isso. A gente está pedindo até para, dentro dessa parceria, que eles capacitem as pessoas daqui da própria Prefeitura para que a gente possa fazer. Isso é algo que está sendo trabalhado ainda, mas existe esse canal, é só entrar no site lá, procurar São Paulo contra o Racismo, você vai encontrar, e são denúncias que são feitas, mas que vai para São Paulo através do link deles. E sempre ressaltando, é crime. Portanto, o preconceito contra a religião, o preconceito contra a descendência, a origem da descendência, o preconceito contra a cor, né? Tudo isso é crime previsto na lei, a Lei 77/16 de 1989, punido com pena de reclusão, às vezes de 1 a 3 anos, de 2 a 5 anos de reclusão e multa, né? Portanto, qualquer pessoa que tenha sido atingida por qualquer preconceito deste, deve ir a uma delegacia de polícia, abrir um boletim de ocorrência, registrar a ocorrência através de um boletim de ocorrência e a autoridade policial tem o dever de tomar a iniciativa para a instauração do inquérito e depois remeter isto ao fórum para a percepção penal. Sem dúvida. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Infelizmente, o nosso tempo é curto, é um debate que vale muito a pena a gente fazer, mas infelizmente a gente tem um tempo reduzido aqui no estúdio. Eu conversei com o secretário de Relações Institucionais e Cidadania, Flávio Ramírez Jordão, e o professor de Direito Penal, Luiz Antônio Figueiredo. Muito bom dia para vocês, viu? Bom dia, muito obrigado.